Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui juntos para fazer mais um momento IBP devocional, onde nós nos encontramos durante a semana para fazer uma breve reflexão da palavra do Senhor, para louvar o seu nome, para estarmos de fato aqui juntos para orar, para louvar e refletir. Então vamos fazer isso nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir então que o nosso bondoso Deus nos abençoe neste momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui juntos para te louvar, para engrandecer o teu santo e poderoso nome. Ó Pai, ajuda, ó Pai, cada uma das famílias da tua igreja, que nesse momento de isolamento social, nós possamos estar fazendo bom uso do nosso tempo para glorificar o teu nome, para estar mais próximo das pessoas que amamos, para de fato crescer juntos no conhecimento da tua palavra. Abençoa, Senhor, cada momento deste devocional e abençoa cada família aqui que nos escuta neste momento. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos louvar o Senhor nesse instante. Boa noite. Queria ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Estamos nessa semana, a última semana que passou, semana de Páscoa, em que relembramos o sacrifício de Jesus. E ele morreu para que nós não vivamos para nós mesmos, mas para ele. Filipenses 2, versículo 9, diz que Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todos os outros nomes. E esse nome nós vamos louvar agora. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe
trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Amém. Deus abençoe. Gostaria de refletir nesse momento com os irmãos sobre um texto da Palavra do Senhor que se encontra em Romanos, no capítulo 8. Tem um texto bem conhecido que está lá no versículo 35, que fala: quem nos separará do amor de Cristo? Existem diversas questões que a gente está falando agora sobre a questão de separando. Nós estamos, na maioria das vezes, separados uns dos outros. Nós não estamos juntos de todas as pessoas que a gente ama. A gente não está perto de todas as pessoas que a gente gostaria de estar. E nesse momento de isolamento social, corremos um sério risco de nos sentir só, de achar que nós estamos longe de todos, longe de tudo, talvez sem ver os colegas de trabalho, talvez sem ver alguns dos nossos entes queridos e sem ver, de fato, os nossos irmãos em Cristo, estarmos juntos nos congregando enquanto igreja. Mas esse texto ele nos fala sobre quem poderá nos separar do amor de Cristo. Ele vai colocar lá no versículo 35. Então é uma pergunta que nos dá uma questão de conforto, é um texto que nos traz conforto diante da circunstância de separação, de isolamento social que a gente está vivendo. Para a gente entender um pouquinho antes, ele está falando aqui no versículo 28 que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um pouquinho antes, ele está falando lá no versículo 18 que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então a gente vê o nosso Senhor falando através do apóstolo Paulo que nós somos filhos e não herdeiros, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que os sofrimentos presentes são pequenos diante do que haveremos de ver lá nos céus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, mesmo quando a gente não entender o que se passa, mesmo quando a gente olhar assim e dizer, meu Deus, está tudo tão difícil, como que de alguma forma esse isolamento social, esse momento que a gente vive pode estar colaborando de alguma forma para a minha vida? E aí é que, diante disso, no versículo 31, que ele vai dizer, o que eu posso dizer então? O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lá no 33 ele vai dizer, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, é Deus quem nos justifica. Ninguém pode nos condenar porque foi Cristo que morreu e ressuscitou, quem de fato intercede por nós. E é nesse contexto que ele vai então falar, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Podemos dizer milhares de outras coisas. Ou tempos difíceis, ou pandemia, ou isolamento social, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, do amor de Cristo? E aí lá no versículo 37, ele vai lembrar que mesmo que diante de todas as dificuldades, diante de todas as situações difíceis, que a gente possa lembrar que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí vem a resposta da pergunta, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembremos sempre disso, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente tem que ter a firme convicção do amor de Deus por nós. Mesmo que os dias estejam maus, mesmo que as circunstâncias estejam terríveis, a gente precisa lembrar que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. E é inclusive o que ele diz,
Lá no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ora, Deus nos ama de uma forma tão grandiosa que enviou o seu único filho por nós para morrer naquela cruz. Nós não temos nenhum motivo qualquer para poder duvidar do amor de Deus, para questionar o amor de Deus. Eu sei que em tempos difíceis a gente pode ser levado a pensar: eu não sei o que está acontecendo, eu acho que os dias estão muito maus, eu percebo que a situação é muito difícil. Como lá nos Salmos de Lamento que a gente tem estudado na Escola Bíblica Dominical, será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele não está lembrando da minha situação? Será que Ele não está vendo tudo o que está acontecendo? E quando a gente olha para um tempo difícil como esse, às vezes se torna um pouco mais difícil lembrar do amor de Deus. Porque talvez um olhar mais rápido para as circunstâncias podem nos fazer pensar: Deus se esqueceu de nós, Deus nos abandonou. E aí esse texto vai nos lembrar que nada tem poder para nos separar do amor de Deus. Nada, em nenhuma circunstância, em nenhum momento vai ser capaz de nos afastar do amor de Deus que nos alcança. E aí ele faz nos lembrar, primeiro aqui, da situação de Cristo, que morreu por nós. Então a gente tem que lembrar, como foi dito lá no versículo 18, que eu citei no início da reflexão, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Um dos grandes segredos da gente lembrar do amor de Deus derramado por nós, do amor de Deus que nada pode nos separar, é a gente lembrar que o sofrimento presente não se compara com a glória futura. Nada se compara com o tempo eterno que passaremos lá na glória. Também lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez esse seja um ponto da gente olhar e dizer: puxa, é uma pandemia, com tanta gente adoecendo, com crise financeira à porta, com algumas pessoas passando já dificuldade dessa natureza. Como que eu posso dizer que nada pode me separar do amor de Deus? E aí esse texto vai dizer: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como coopera? Como ajuda? Como que isso pode cooperar para o meu bem? A gente precisa saber, como diz a palavra do Senhor, usar bem o tempo que o Senhor nos dá. Ao invés da gente ficar pensando sobre o que será da nossa vida daqui a 1, 2 ou 3 meses, a gente precisa começar a observar no futuro a questão do Senhor Jesus Cristo, do que Ele voltará para nos buscar, que a gente vai viver lá na eternidade com Ele. Do passado, de olhar para o sacrifício de Cristo. E com relação ao presente, tentar perceber, diante das situações que a gente tem vivido, as oportunidades que o Senhor nos dá para crescer, a oportunidade que o Senhor nos dá para nos fortalecer nele, para usar, por exemplo, às vezes a gente reclamava tanto que não tinha tempo para nada. Eu estava conversando com alguns colegas da minha época de escola, a gente tem um grupo, e a maioria está em casa sem ter muito o que fazer. E eu brinquei com eles também, dizendo: eu sou um desses que eu estou trabalhando mais do que antes, porque estou tendo que fazer umas coisas que eu não estou acostumado, como aqui falar com uma câmera. Eu não tenho essa habilidade, era algo que me trazia tremendo desconforto. Mas a gente vai aprendendo e vai se virando como pode, mas no geral a maioria das pessoas teve uma redução na sua jornada de atividade de trabalho. E ora, quantas vezes a gente já não reclamou: meu Deus, esse mundo está muito corrido, a gente não tem tempo para nada? Aproveita esse tempo de quietude, aproveita essa solidão, esse momento a sós, esse momento de quietude, esse momento de sossego que você ganhou de graça. Que eu estou preocupado com o que vai ser amanhã ou depois. Você não tem um controle sobre isso, entrega ao Senhor e confia. O que a gente pode diante dessa situação que a gente está vivendo, eu devo lembrar que o Senhor está aqui comigo, como está aí contigo na sua casa. Então, como eu posso fazer desse tempo livre, desse tempo a mais que o Senhor tem me dado, desse tempo que eu não sobrava tempo na minha agenda para fazer nada. Agora eu não tenho nada para fazer. Aproveite esse tempo para crescer. E assim, essas coisas, mesmo essa circunstância difícil, vai cooperar para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento dos nossos laços familiares, para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Que a gente possa usar com sabedoria esse tempo que o Senhor nos tem dado. Que a gente possa servir ao Senhor com alegria. Que Deus abençoe você e a sua casa. E amanhã ou depois, se estiver passando por um momento de aflição, lembre: nada pode me separar do amor de Deus. E eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Que o Senhor, nosso bondoso Deus, abençoe você e a sua casa. Tenham todos uma boa noite.